Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos falar um pouco, vamos iniciar, estamos na nossa primeira aula de fundamentos, organização, metodologia na educação infantil e no ensino fundamental. Hoje vamos falar, a professora de vocês falou bastante a respeito dessas questões de fundamentos, princípios, currículos na educação infantil. Vocês terão a oportunidade de ver que a professora de vocês, ela trabalha bastante essa questão de legislação, dessas novas ferramentas educacionais que nós temos e que precisamos ter conhecimento sobre elas, que são a BNCC, que é o ECA, a LDB. Então, são documentos normativos que guiam o nosso trabalho diante da educação, Então, a gente precisa ter conhecimento desses materiais para que a gente possa direcionar corretamente o nosso trabalho. Então, já que a professora trabalhou justamente essa questão burocrática com vocês, ela oportunizou para vocês esse contexto educacional, eu vou trabalhar em uma outra vertente dentro desse mesmo contexto, onde a gente verifica mais, e eu quero trazer para vocês justamente essa questão que fala de como você trabalhar a educação infantil de uma maneira mais lúdica, trazendo o conhecimento através... Deixa eu entrar aqui. Trabalhando o conhecimento das crianças através de uma ludicidade. Então, hoje em dia, a gente observa que a educação, ela tem um norte e tem uma visibilidade muito diferente. Então, hoje se trabalha muito a aprendizagem através de uma fluidez, através de um conhecimento que seja mais significativo para os alunos. Então, eles perpassam esses muros da sala de aula, ou seja, você não só está gerando aprendizagem dos seus alunos quando você está dentro de sala de aula, quando você está naquele ambiente fechado com os seus alunos. Então, você pode propiciar uma aprendizagem muito mais significativa, muito mais envolvente, quando você interage com esse aluno, quando você tenta levá-lo a viver aquela situação. Então, isso pode acontecer dentro e fora da escola, Ele também trabalha muito a questão da criança, da educação infantil, como um ser que tem a sua individualidade, que você, enquanto professor, precisa mostrar a ele as habilidades que ele tem, as capacidades que ele tem condições de desenvolver, Então, assim, a gente sempre, quando conversa, eu sempre digo a vocês que essa questão depende muito da disposição do professor. Então, o professor não precisa de muita coisa para dar uma aula muito rica. Ele precisa estar disposto a utilizar o que ele tem em seu entorno, o que ele tem ao seu alcance, para fazer com que essa aula seja realmente significativa para esse aluno, que realmente a gente possa transformar tudo que ele vivencia em aprendizagem. E aí, eu vou tentar, trazer para vocês o vídeo Caminhando com Tintim, que é uma criança, eu creio que está em torno de 2 a 3 anos, e essa criança tem uma rotina, E essa mãe trabalha com essa criança essa forma de aprendizagem na utilização dessa rotina com essa criança. Vamos ver se o vídeo passa direitinho aqui. Se ele passar, depois a gente comenta sobre o vídeo Caminhando com Tintim, e aí vocês vão poder conversar comigo e me dizer se vocês acham que realmente o que acontece com o Tintim é realmente uma aprendizagem significativa, Será que realmente ele aprende nessa situação? Vocês me dizem aí se estão conseguindo ouvir. Tintim, vamos na casa da vovó depois da música? Vamos? Estamos. Ai, que legal! Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca.
Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, blá, blá. O pequeno soltar beijos infinitos e abanar, 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 até não mais enxergar. Quando seu João tá dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho em respeito ao sono do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. O segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores dão um almoxarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los. Pega-lhe no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre em disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros. A sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos. Que o chegar não é mais valioso que a andança. Que o encontro é precioso e necessário. Pronto. Veja só. O que é que eu quero dialogar com vocês com relação a esse vídeo de Caminhando com Tintim? É justamente você, enquanto professor, você, enquanto profissional da educação, você oportunizar essas vivências aos seus alunos. Se você observar, a mãe de Tintim deixa ele bem livre. Ela vem acompanhando Tintim, mas ela não fica segurando na mão, ela não fica limitando os movimentos de Tintim, que isso é uma questão muito comum, tanto para a gente enquanto professor, né, que a gente fica muito assustado com relação a esse cuidado que a gente tem com as crianças, porque são muitas crianças para que a gente possa tomar conta de todas elas. Então, a gente sempre fica
como uma super proteção, cuidando, né, estando ali em volta. E essa superproteção acaba limitando os movimentos dessas crianças, acaba fazendo com que essas crianças fiquem muito limitadas. Então, eu achei muito interessante, porque se você analisar, você vê que a mãe de Tintim, ela não segura na mão dele, né? Ela deixa que ele viva todo aquele espaço, que ele converse com as pessoas que ele já tem o costume de conversar, né? E ela fica acompanhando, ela fica do lado dele, acompanhando, mas existe aí um respeito, principalmente quando é necessário atravessar a rua, então ele espera que a mãe chegue perto dele para pegar na mão para ele poder atravessar a rua, né? Então, assim, isso é uma forma de aprendizagem de vivência de mundo, né? É necessário que a criança tenha liberdade. Então, muitas vezes, nós, enquanto educadores na escola, temos a oportunidade de dar essa liberdade que as crianças não têm em casa, principalmente se eles forem filhos únicos, né? Então, em casa, eles têm uma super proteção muito grande, todas as atenções são voltadas para aquela criança, todo mundo faz as coisas para aquela criança, né? Então, querendo ou não, existe aí uma superproteção dessa criança, e isso faz com que essa criança se torne um pouco limitada. Quando ela chega no ambiente escolar, quando ela chega na escola, existe muitas crianças para a professora sozinha tomar conta deles. Então, não tem como a professora dar todo aquele cuidado, dar toda aquela assistência que essa criança tem em casa, né? Então, essa criança vai precisar aprender a se virar, vamos dizer assim. Então, essa criança vai ter um pouco mais de autonomia, a professora vai ensinar, mas vai ensinar ela a começar a comer sozinha. Muitas vezes em casa, as pessoas que colocam a comida na boca da criança. Então, a professora na escola vai ensinar ela a segurar com o talher, vai ensinar ela a se alimentar sozinha, porque a professora não tem condições de dar comida na boca de todas as crianças que estão na sua sala. Então, a escola, o ambiente escolar, propicia a essa criança uma autonomia, uma independência. Então, é muito o que se fala nessa primeira aula, né? Essa questão de você mostrar a capacidade que a criança tem, a possibilidade de desenvolvimento que ela tem. Tudo dentro das suas possibilidades. Porque aí ela faz um contraponto também com relação a como as crianças eram vistas anteriormente, né? Ao longo da história. A gente já falou sobre isso, que só no século XVIII foi que as crianças começaram a ser observadas como crianças, começaram a ser vestidas como criança e a ter o seu espaço e a sua individualidade respeitada. Até então, nos séculos anteriores, as crianças eram vistas como adultos mirins. Então, elas eram vestidas como adulto, né? Então, não existia até a liberdade de movimento. Tem uma foto, né, que a professora, durante a aula, ela mostra como as crianças se vestiam anteriormente, né? Então, eram roupas de adultos colocadas em crianças. Então, roupas extremamente pesadas, roupas que dificultavam a mobilidade dessas crianças. Então, era cobrado delas que se comportassem, que tivessem atitudes de adultos, e elas eram apenas crianças, né? Então, essa criança ela não conseguia se desenvolver como deveria, e é muito sobre isso que se conversa hoje. A forma como essas crianças precisam ser desenvolvidas, como o professor precisa atuar no desenvolvimento dessas crianças, mas para que as suas potencialidades sejam desenvolvidas, que você possa instigar essa criança a ser autônoma. Veja que Tintim acho muito interessante o caminhar dele, ele para, ele observa, né? Ele espera. Eu acho interessante justamente essa parte do vídeo onde ele vai conversar com o Flanelinha do outro lado da rua, né? Então, ele já tem a concepção de que ele não pode fazer esse trajeto, ele acena, ele se faz ser visto e ele espera que ele venha conversar com ele, né? Então, o elogio na sandália de Tintim faz com que todas as vezes ele mostre a sandália para ele. Então, são questões e são evoluções onde você mostra à criança a sua potencialidade,
né? Então, você tem que dar essa oportunidade que muitas vezes em casa ela não tem. E não é porque os pais estejam fazendo errado, não, de forma alguma. É porque em casa tem realmente uma assistência maior, é uma criança só, muitas vezes. Né? Essas crianças que são filhas únicas, elas têm uma dificuldade natural maior de socialização. Porque em casa ela tem todo um universo voltado para ela. Então, o pai, a mãe, os avós, todo mundo faz as coisas para ela, né? Muitas vezes tem alguém em casa, uma babá ou alguém que tome conta daquela criança. Então, essa criança está constantemente acompanhada. Tem sempre alguém fazendo alguma coisa por ela. E quando ela é exposta à escola, ela começa a entender que aquela professora, que também, na concepção dela, deveria estar ali à volta dela, fazendo e atendendo às suas necessidades, ela começa a observar que não, que a professora precisa também dar atenção ao coleguinha, precisa dar o lanche do coleguinha. Então, ela começa a perceber que naquele ambiente ela não é o centro das atenções, né? Quando o professor começa a atribuir também obrigações, certo? Ou seja, que obrigações a gente pode atribuir uma criança na educação infantil, né? Então, a obrigação de você não está ensinando a criança a se alimentar, ela não está começando a se alimentar, então, obviamente, vai ter aquela sujeira em volta dela. Na grande maioria das vezes, na casa dela, se isso acontecesse, quando ela sairia, alguém viria fazer a limpeza daquele lugar. Na escola, o correto é que a própria criança limpe o que ela sujou, do jeito dela, mas você está dando a ela uma responsabilidade. Da mesma forma que a gente vai brincar com os brinquedos, então os brinquedos vão ser todos espalhados. Quando a gente terminar, cada um vai guardar o seu brinquedo. Então, são responsabilidades de acordo com o nível cognitivo daquela criança, são habilidades que ela é capaz de realizar. E isso dá a ela autonomia. Então, ela precisa entender que ela tirou o objeto do lugar, ela precisa guardar. Se ela sujou, ela precisa limpar. Dentro das suas possibilidades, ela passou um pano ali, alguma coisa foi feita. Então, o ato de fazer é que faz a diferença, né? Então, existem inúmeras formas de aprendizagem, né? E o professor ele precisa trabalhar essa diversidade, precisa mostrar ao aluno que ele realmente tem essa possibilidade de resolver, ele tem essa capacidade, mas muitas vezes ele não tem oportunidade, essa é a questão, né? Nesse slide fala assim, vamos fazer uma experiência, o que vejo da minha janela. Essa experiência e esse trabalho, que pode ser trabalhado em sala de aula, chama a nossa atenção com relação à realidade de cada criança, né? Ou seja, o que a gente observa, a questão da apreciação que a criança precisa fazer, a questão do desenvolvimento visual dessa criança, porque quando a gente trabalha os direitos de aprendizagem da criança, um desses direitos, e a educação infantil, ela se baseia no eu, no outro e no nós. Ou seja, ele está focado na questão da socialização, onde a criança ela precisa se compreender, ela precisa saber o que ela pode, o que é que ela tem capacidade de fazer, e ela precisa também aprender que o espaço não é apenas dela naquele momento, que ela precisa dividir aquela atenção, ela precisa dividir aquele objeto com as outras pessoas que também estão naquele espaço, certo? Então, a gente começa trabalhando essa vivência. Quando você trabalha a observação dessa criança, né? Você observar os objetos que estão fora da sua janela, você valorizar tudo aquilo que tem ao seu entorno, seja o pátio da sua escola, seja os brinquedos, seja a vegetação, né? Então, para a criança, tudo é muito grande, né? Então, isso vai muito de como o professor apresenta essa realidade para essa criança. Mostrar a ele que tudo que existe dentro daquela escola pertence a ele. Essa questão de pertencimento ela é muito importante para o desenvolvimento dessa criança quando adolescente e adulto. Ele precisa entender, desde muito pequeno,
que aquela escola não é da professora, aquela escola é dele. Todos os objetos que tem ali pertencem a ele. Então, ele precisa aprender, desde muito cedo, a zelar por aqueles objetos. Porque na casa dele ele aprende isso. Né? Então, se ele subir no móvel, se ele bater em algum objeto, a mãe vai reclamar. Né? Ele sabe que ele não pode quebrar, ele sabe que ele não deve mexer, certo? Então, por que na casa dele ele entende que ele não pode quebrar e na escola ele não tem esse mesmo cuidado? Porque na escola ele não se sente pertencente àquele lugar. Ele precisa entender que aquele objeto, aquela cadeira que ele está sentado, não é da professora, não é da diretora, aquela cadeira é dele. Então, ele precisa cuidar daquela cadeira, ele precisa cuidar de todos os mobiliários que estão presentes naquele lugar. Então, é ele se tornar pertencente daquele lugar, sabe? Ele saber observar o que tem à sua volta, o que tem após o vidro da janela e saber dar valor a tudo que ele tem. Aqui a gente tem um outro modelo, né, que eu trago para vocês, que seria uma temática muito abrangente para ser trabalhada, e aí a gente vai poder discutir sobre várias possibilidades de apresentação desse mesmo trabalho, que é quando a gente fala como a natureza, ou seja, para que essa criança entenda a funcionalidade de cada alimento, a importância de cada um desses alimentos, certo? Você vai poder aí ter uma amplitude de trabalho gigantesca, certo? Se você for fazer, por exemplo, uma aula sobre frutas, né? Para que a criança conheça determinadas frutas, para que a criança tenha acesso à textura, né, ao gosto dessas frutas. Então, a gente pode trazer muitas coisas interessantes, limão, algo doce, algo azedo, para que a criança possa experimentar. Né? E não só você falar sobre o limão, mas você trazer limão para que as crianças possam pegar, para você perguntar se é mole, se é duro, né? Se ela pode descascar, se ela consegue descascar, ou se vai precisar de uma faca. Então, veja, a gente, enquanto professor, né, a gente tem um mau hábito, que isso é um mau hábito, né? A gente despeja muita informação, né? A gente fala muito. Então, a gente precisa se policiar, principalmente nessas turmas menores, né, onde você está moldando ainda a personalidade da criança, para você aprender a instigar, a perguntar. Né? Então, hoje a gente vai trabalhar com o limão. Né? Então, a gente traz aí na feira, ou então pede aos pais dessas crianças que tragam limão para a sala, para que a gente possa trabalhar com eles. Se você fizer isso, você vai ter na sua sala de aula uma fruta, que é o limão, mas você vai ter uma grande diversidade de tamanhos, de cores, de uma única fruta. E aí você pode ter uma amplitude muito grande de trabalho, quando você vai perguntar aos meninos se todo mundo tem um limão. Porque eles vão ter objetos bem diferentes. A gente sabe que tem limão galego, que é pequenininho, tem outros limões que são maiores, tem aqueles limões que são amarelos, tem os que são verdes. Então, você pode explorar a questão da cor, a questão do tamanho. Todo mundo tem um limão? Se sim ou se não, você vai instigar a criança, você não vai dizer. Você vai fazer questionamentos. Né? Se ele disser que sim, oxi, e por que o limão de fulaninho é amarelo? Qual é o limão de fulano? Qual é a cor do seu? Né? Fazer esses questionamentos, fazer esses comparativos com essas crianças. Então, a gente precisa aprender a se controlar, né? Porque a gente é muito afoito, a gente fala demais. Né? Então, nessa parte introdutória, onde a gente está iniciando esse trabalho, é interessante que a gente aprenda a se controlar um pouco e comece a perguntar, questionar a criança sobre esses objetos. Né? Então, são situações que você pode trabalhar de uma maneira muito diversa, né? Com esses alunos, de maneira muito prática. Se a gente fosse falar, por exemplo, sobre folhas ou flores, por exemplo, né? Então, dependendo da instituição escolar que você tenha, se você trabalha numa escola que tem essa questão de um lugar arborizado, que seja um lugar onde tenha muitos espaços verdes para você trabalhar com os seus alunos,
né? Existe essa possibilidade de você levar as suas crianças para esse ambiente, mostrar a essas crianças essas folhas, essas flores, para que ele possa realmente ver, tocar, sair da fala do professor, sair dessa posição de abstrato, né, para que seja realmente uma coisa concreta. Aí o professor pode me dizer, ou vocês, professor, olha, na minha escola não tem, a minha escola é um lugar que não tem muita vegetação, que não tem flores plantadas na escola, não vou conseguir dar essa aula como a senhora sugeriu. A gente pode fazer de maneira diferente. Se o seu espaço não lhe propicia a vivência com esse tipo de material, você pode observar se na sua escola existem flores e folhas ornamentais. Caso não tenha, veja se você não tem em casa. Caso você não tenha em casa, peça aos pais se eles tiverem alguma flor ornamental, alguma flor artificial, que traga no dia seguinte para que você possa trabalhar com esses alunos. E aí você pode mostrar a eles essa diversidade, né, de folhas e flores artificiais, e aí você pode começar o seu questionamento perguntando se aquela flor, se aquela planta, ela está viva ou se ela não é de verdade, né? Se ela não é uma planta verdadeira. Você pode trabalhar a questão também da conscientização dessas crianças, porque muitas vezes essas crianças, quando veem uma flor bonita, a primeira reação dessa criança é querer arrancar essa flor para levar para a professora, para levar para a mãe, né? Então, essa criança precisa entender que a partir do momento que ela arranca aquela flor, ela está matando aquela flor. Ela vai durar algumas horas, mas depois ela vai morrer, né? Porque você tirou ela daquele habitat. Então, tudo isso pode ser muito bem trabalhado de acordo com os materiais que você tenha disponível, né? Então, por isso que eu converso muito com vocês a respeito da disposição. O professor precisa estar disposto, né, a realizar esses contextos. E aí, eu faço uma comparação com relação a coisas bem concretas que a gente pode levar, como é a questão trabalhando com a natureza, onde eu posso levar frutas, onde eu posso levar folhas, eu posso levar sementes, eu tenho uma grande diversidade de materiais que eu posso levar para que o aluno toque, para que o aluno sinta o cheiro, para que o aluno prove. Isso eu posso fazer dentro das minhas possibilidades, obviamente. E aí eu faço um contraponto quando aí a gente tem um assunto como, por exemplo, as nuvens, que é totalmente diferente do que a gente estava falando da natureza. Eu não consigo pegar, eu não consigo sentir o cheiro, eu não consigo tocar. Como é que eu vou falar sobre isso? Então, a minha dica para você, né, sobre esses assuntos que são mais abstratos, que você não fale, que você questione, que você pergunte aos seus alunos o que é uma nuvem. Onde é que a gente encontra essas nuvens? Quais são as funções? Por que ela está lá no céu? Dependendo do seu horário, você pode, e de como o céu esteja, obviamente, você pode levar os seus alunos para que eles observem as nuvens, né? Para que ele entenda o que aquele objeto está fazendo lá no céu. Qual é a importância que ele tem? Ele tem uma importância, né? Então, assim, quando a gente tem assuntos onde a gente pode trazer o concreto para que o aluno tenha esse acesso, ótimo, enriquece muito. E quando você for trabalhar com um contexto ao qual você não pode trazer essa questão concreta para que o aluno toque, então trabalhe a ludicidade em volta dele. E trabalhe sempre questionando e partindo do conhecimento que o aluno tem. Qual é o conhecimento que o aluno tem sobre as nuvens? Será que ele sabe o que é uma nuvem? Será que ele sabe onde é que essas nuvens ficam? Qual é a função dessas nuvens? Então, a sua entrada como professor vai ser depois de você observar o que é que seus alunos sabem sobre esse contexto. Tá? Então, você tem aí uma grande diversidade de trabalho. Esse daqui também é muito bom, muito rico para trabalhar, que é a questão de escute os sons. Ou seja, é quando você vai trabalhar a questão auditiva das suas crianças.
É quando você vai trabalhar, a forma como essas crianças escutam o que estão à sua volta. Vou mostrar aqui a vocês um material que dá uma aula muito rica, totalmente direcionada, né, a um contexto, onde você pode trabalhar muito essa questão auditiva, que é um dos sentidos que precisam ser trabalhados com as crianças. Aqui, certo? E aí depois a gente volta para discutir um pouquinho sobre ele. Aqui. Vou botar aqui de novo. Quando a gente trabalha essa questão auditiva com os alunos, ela pode ser inserida em vários momentos do seu trabalho em sala de aula. Esse especificamente que eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se o áudio sai agora. Não. Dessa vez ele não quis trabalhar, que pena. Deixa eu ver. Vamos lá.
E aqui, o que é que a gente tem a oportunidade de observar? Quando a gente trabalha justamente esse contexto de sons. A gente vai estar trabalhando a questão da atenção dessas crianças, a questão da concentração, né? Então, esse aí seria um trabalho específico onde você iria trabalhar a questão da identificação auditiva da criança, onde você disponibilizaria, como vocês viram aí, vários sons de situações diferentes. Eu achei interessante quando ele trabalha a questão do barulho da chuva, né? O barulho da água do mar, porque aí você observa que esses sons são produzidos pela água, porém em situações diferentes. Quando ela está caindo do céu, quando ela já está na terra em contato com os outros aspectos. Então, assim, nesse processo da escuta dos sons, você trabalha muitos aspectos individuais da criança. Você trabalha toda a questão da audição dessa criança, ela precisa parar aquela situação para que ela consiga ouvir o som e possa reproduzir. Você vê que existe uma mistura de sons de determinados objetos, onde ela mistura os animais, mas você tem como encontrar na internet específicos. Por exemplo, se você quiser dar uma aula sobre os animais e quiser, entre essas atividades, trabalhar essa habilidade auditiva, existem aí slides como esse que eu mostrei para vocês, só com sons de animais, tá? E também tem essa questão de se trabalhar essa questão auditiva como forma de relaxamento, certo? Então, assim, em algumas instituições escolares, depois do recreio, né, que as crianças vêm muito agitadas, elas correm bastante, elas brincam bastante, então elas ficam mais eufóricas, elas ficam mais agitadas. Muitas vezes tem um momento de descanso, são 5 minutinhos para que a criança deite a cabeça na cadeira, para que ela possa descansar um pouco. Então, esse momento seria um momento interessante também para você trabalhar a questão da concentração e da audição dessas crianças. Aí, nesse momento, você poderia colocar sons de relaxamento. Existem aí sons que são próprios para você relaxar, para você se concentrar, que são sons de cantos de pássaros, que são sons de água, de cachoeira, sons instrumentais. Então, existe uma grande diversidade de possibilidades de trabalho quando você se refere a essa questão de trabalhar a questão auditiva dessas crianças, essa compreensão da audição, esse desenvolvimento da audição dessas crianças, né? Então, existe aí uma possibilidade de trabalho, uma amplitude de trabalho muito grande que vai trabalhar essas potencialidades de cada uma dessas crianças. Quando você se refere, qual natureza você vê da sua janela? Né, para você trabalhar justamente essa diversidade que nós temos, ou seja, o que é que está à nossa volta, quais são as possibilidades, são árvores, são frutas, são árvores que dão apenas sombra, para você fazer um comparativo também com outros tipos de vegetação que essa criança pode encontrar em lugares diferentes. Se ela mora na cidade, ela deve ter à sua volta, às vezes, mais árvores que dão sombra, às vezes no quintal dela pode ter alguma árvore frutífera, né? Mas se essa criança for, por exemplo, ou se ela tiver um avô ou alguém que mora no sítio e ela de vez em quando vá ao sítio, ela vai ver que a diversidade de vegetação que existe lá no sítio da avó dela é muito diferente da vegetação que ela tem na casa dela ou ao entorno da casa dela. Então você observa que esse trabalho dessa aula de hoje, ela trabalha muito essa questão de você mostrar essa diversidade à criança, deixar que essa criança absorva essa diferenciação, para que a gente possa realmente discutir sobre isso. Porque a partir do momento que você vai mostrando essas situações para as crianças, você vai abrindo esse leque de informações que ela está absorvendo. Eu preciso saber que essas crianças estão em formação. E essa construção é muito da sua responsabilidade, do que você mostra, do que você disponibiliza para essas crianças, né? Então, tem muito a ver com isso.
E aí essa parte aqui eu acho ela muito, muito rica, que é quando a gente fala quando o risco vale a pena. Que risco seria esse? Do que a gente está falando quando a gente se refere a essa questão de quando o risco vale a pena? Então a gente vai ter a oportunidade de discutir, de verificar o seguinte: muitas vezes, né, a gente se assusta com determinadas situações, a gente acaba limitando essas questões para os nossos alunos, impedindo que eles façam determinadas coisas, porque nós temos receio de que essa criança se machuque, de que essa criança caia, de que aconteça alguma coisa com essa criança. E querendo ou não, a gente acaba limitando muito o processo de desenvolvimento dessa criança. Né? Então, quando você diz que esse risco vale a pena, é que é necessário que você dê a essa criança a oportunidade de viver, né? Que você dê a essa criança a oportunidade de subir, de escalar, que você oportunize que ela identifique o que realmente ela consegue fazer e o que ela não consegue fazer. Quais são as possibilidades que ela não vai conseguir desenvolver, porque ela é muito pequena ainda, porque ela não conseguiu ter o desenvolvimento que ela necessita para realizar aquela atividade. Então, você precisa deixar muito também a critério do aluno. Ele precisa entender, porque você vai observar que muitas vezes ele vai lhe questionar: professor, eu posso subir? Professor, eu posso fazer? Né? E ele vai esperar que você diga que sim ou que não. Então, em vez de você ordenar ou você dar comandos, você pode questionar ele. Você acha que você consegue subir? Vamos ver se o áudio dele roda. Tenho medo de andar de bicicleta, eu tenho medo de andar de patins, eu tenho medo de subir na árvore, eu tenho medo de atravessar a rua, eu tenho medo de levantar a mão na escola. E uma coisa é tudo mesmo balaio, né? Ninguém se desenvolve se isolando de risco. Eu vejo que os pais hoje protegem muito os filhos da vida. De maneira geral, eu acho que o adulto tem muito pouca confiança na criança. Tá aparecendo no vídeo, não. Ah, não? As crianças sabem se cuidar. Valeu. Vamos tentar de novo para a gente ver. Que peninha. Vamos ver aqui. Essas coisas na Globo é complicada, né? Próximo para dentro.
Ah. Ah. Que danadinho. É, esse não vai rodar, não. Esse não quer trabalhar, não. Felizmente. Botei, povo de Deus. Ai, ai. E aí eu vou mandar para vocês esse vídeo, já que ele não quis passar aqui, dessa questão quando o risco vale a pena. E o que é que ele fala? Né? Ele fala justamente de que você não pode trabalhar o desenvolvimento de uma criança limitando essa criança. Então, os perigos, eles são realmente necessários. Né? Agora, obviamente que são perigos controlados. O professor, ele precisa estar junto dessa criança, ele precisa observar essas situações ao qual essas crianças estão expostas, né? Você precisa desenvolver com eles também esse questionamento de que é importante que você disponibilize para essa criança uma situação de vivência onde ela possa desenvolver as suas habilidades, onde ela possa ter essa compreensão do que existe a possibilidade dela fazer, como eu disse a vocês antes da gente tentar passar o vídeo, quando se questiona, a criança ela vai lhe perguntar muito se ela pode, eu posso subir, eu posso fazer, né? E aí vai muito do professor devolver esse questionamento. A criança ela precisa entender o que ela consegue fazer, o que ela tem condições de fazer fisicamente e o que ela não consegue fazer ainda por conta da sua idade, das suas limitações. Então, não limite essa criança, dê a ela essa oportunidade.
né? Às vezes você está num lugar como aqui, vai ver, vocês vão ter a oportunidade de ver depois, essa vivência onde essa criança tem uma liberdade para caminhar, para correr, né, para subir em árvores, para subir em determinados brinquedos, e muitas vezes ela lhe questiona: eu posso subir? Eu posso ir? E aí o professor precisa ter a postura de questionar de volta. Você acha que você consegue subir? Você acha que você consegue descer sozinha? Você consegue subir e descer sozinha? Né? Então, você tem que colocar a responsabilidade também no aluno. Ele precisa compreender o que ele consegue fazer e o que ele não tem ainda tantas habilidades para desenvolver. Às vezes ele consiga subir, mas não consegue descer. Então, ele precisa ir amadurecendo essas ideias, ele precisa ir vivenciando essas situações para que ele possa se desenvolver nas suas potencialidades. A escola como um encontro com... Oi? E também eu vejo essa questão do risco, não apenas pela parte do aluno de poder de fazer algo quando ele queira, se, por exemplo, como foi citado aí, se ele pode subir numa árvore ou não, mas também eu vejo como uma questão por parte do professor, do receio de aplicar, de trabalhar certas coisas com medo de não dar certo, né? Existe essa possibilidade, né, receiosa. Se não se trabalhar, como é? Se ele não vai trabalhar, ele vai saber precipitadamente se vai dar certo ou não, né? Então é a questão de explorar as habilidades nesse aluno. Isso. Tudo muito dentro da possibilidade física que nós temos, da possibilidade dos nossos alunos. Obviamente, nós somos o adulto da situação, então esse risco que se fala são riscos totalmente controlados, ou seja, se eu vou, como aqui a gente tem a professora apresentando para essas crianças uma vegetação, né? São folhas, são flores. Então, você vai trabalhar dentro das limitações das suas crianças, né? Então, se elas são crianças muito pequenas, você vai levá-las para um ambiente em que você consiga, obviamente, ter aí uma visão dessas crianças, que você não esteja expondo essas crianças a riscos muito grandes, mas você precisa dar a elas essa oportunidade, mostrar a elas que elas têm condições de fazer. Então, essa liberdade de movimento, ela é muito importante. E a gente realmente precisa tentar romper aí alguns limites. Como o Daniel disse, muitas vezes a gente tem medo de fazer as coisas porque tem medo que as crianças se machuquem, a gente tem medo de sair da sala, porque realmente o lugar onde a gente consegue controlá-los com a maior segurança é dentro da sala, são 4 paredes, você está fechado, fechou a porta, os meninos estão trancados lá dentro, né? Então, a possibilidade de controle do professor naquele ambiente é muito maior. Mas você precisa oportunizar outros espaços de vivência. Veja esse projeto que foi desenvolvido aqui com crianças de educação infantil, né? Então, o que está acontecendo? Você observa que eles estão num lugar verde, num lugar aberto, e o que eles estão fazendo é uma plantação, né? Eles estão fazendo uma plantação. Então, quem está organizando, ó, todas as mudas, as questões são as crianças. Quem está cuidando do cultivo são as crianças. Então, você precisa dar uma liberdade de espaço para essas crianças. Essa atividade é fácil de fazer? Não, não é. Ela vai demandar do professor uma atenção muito grande. É muito provável que quando você volte para a sala de aula, você esteja exausto. Por quê? Porque é uma tensão muito grande. Você está com todas aquelas crianças livres, mas você precisa ficar de olho nelas o tempo todo. Você precisa saber onde todas elas estão, porque a gente sabe muito bem que uma criança só, ela cega a gente, dentro de 1 minuto ela some. E na maioria das vezes, no mínimo, numa turma de educação infantil, você vai ter 15 alunos para tomar conta. Obviamente que você não vai estar sozinho, mas os alunos são de responsabilidade dos adultos. Então, qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade recai realmente para esse profissional.
Mas a gente precisa pensar muito nessas potencializações, né? O que o espaço escolar nos conta sobre essas concepções de educação infantil. Você tem um lugar onde você possa realizar esse tipo de atividade com seus alunos? Existe um espaço onde você possa fazer uma horta? É uma coisa muito simples de ser feita, não vai colocar suas crianças aí em grande risco, e você vai propiciar a essa criança o contato dela com as verduras frescas, com o cheiro dessas verduras, com o manuseio com a terra, que eles adoram esse tipo de coisa. Vai ser um caos, mas vai ser muito enriquecedor quando você se refere à questão da aprendizagem, né? Como a gente pode pensar os espaços escolares relacionados com o desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças? É justamente quando você pode dar esse pertencimento. Então, veja, quando você cria uma horta com seus alunos, quando você dá a eles a responsabilidade de cuidar daqueles vegetais, de aguar, não é um momento de você ir dar aquela aula, plantar e deixar aquilo, não. Isso tem que ter uma continuidade. Então, você foi fazer a horta com seus alunos, você vai trabalhar com eles a questão de passar lá, de colocar água, de ver essa vegetação crescendo. Então, isso é pertencimento. É você mostrar que aquilo ali foi feito por eles, é para eles, né? Então, é uma grande diferença. Então, não é fácil. Não vou dizer a você que vai ser uma maravilha, você vai chegar exausto, você vai chegar muito cansado, porque é uma situação estressante e que demanda do professor uma atenção muito grande. Fácil não é, mas é muito prazeroso. O trabalho desenvolvido com a educação infantil, com crianças pequenas, né? E isso aí vai aumentando. Então, esse diálogo que a gente começa seria com a escola e a sala de aula, o aluno e a sala de aula, então esse espaço é dele. E aí vem a amplitude para a escola, e assim sucessivamente. Então ele vai tendo uma consciência social do que o que está à volta dele, o que está no seu entorno, lhe pertence. Então ele precisa tomar muito cuidado, ele precisa zelar por cada um desses espaços, porque tudo aquilo pertence a ele, né? E aí, quando a gente vai construindo a nossa árvore com os nossos alunos, né? Então, a gente precisa ter aí uma seleção de materiais. Quando a gente fala desses riscos, precisam ser riscos totalmente controlados. Então, se eu vou fazer uma horta, eu preciso ver quais são os materiais que eu necessito, eu preciso me organizar antes com todos esses materiais, e eu preciso imaginar tudo que vai ser vivenciado com os meus alunos naquela situação. Então, se eu tenho, que a gente sempre tem, né? Aqueles alunos que é muito mais levado, que é muito mais danado, então ele vai ser aí o seu ajudante, você vai levar um crachá e ele vai ficar do seu lado o tempo todo. Então, ele estando do seu lado, é mais fácil de você controlar os outros. Então, assim, nós, enquanto professores, a gente tem muito jogo de cintura para muitas situações que a gente vai vivenciando, né? Essa observação atenta durante toda a realização da atividade, ela é primordial. Então, quando você sai daquele espaço limitado, que é a sua sala de aula, aquele momento onde todo mundo está trancadinho ali dentro daquele quadrado, então a atenção precisa ser muito grande, né, com relação a isso. Porque a gente observa que dentro da sala de aula, a gente ainda tem um menino danado que bate no outro, que morde o outro, né? Então, quando a gente sai desse espaço, a gente precisa ter uma atenção ainda maior, né? E tudo isso são elementos essenciais na infância, né? São elementos muito importantes para o desenvolvimento dessas crianças, certo? Dar a conquista desses espaços, né? Você dar a essa criança a oportunidade de conhecer esse espaço, de se desenvolver dentro daquele ambiente, mostrar a ele o quanto aquele ambiente realmente faz parte do desenvolvimento. E isso foca nesse desenvolvimento integral da criança. Eu acho muito interessante essa parte, porque quando a gente fala de desenvolvimento integral, parece ser uma coisa muito ampla, parece ser uma coisa muito grande. E realmente é. Mas esse desenvolvimento integral, ele vai acontecer ao longo do processo, certo? Ao longo da evolução. Então, a gente, enquanto profissional da educação, a gente vai ajudando esse processo a acontecer, né? Mas todas essas habilidades que a gente vai vivenciando faz com que a gente consiga
trabalhar essa questão desse desenvolvimento dessa criança, essa questão da comunidade externa de aprendizagem, ou seja, você mostrar que tudo que está no seu entorno, tudo que você trabalhou e vivenciou com essas crianças fazem parte do que realmente eles precisam para o seu desenvolvimento. Então, a gente trabalha muito essa questão com essas crianças de maneira que ele entenda que tudo aquilo que está à sua volta é seu, lhe pertence, não é do outro, é dele. Então, ele precisa realmente ter essa concepção. E tudo isso vem da formação desses educadores. Então, quando a gente gira, veja, uma atividade como essa, um desenvolvimento como esse, uma apresentação como essa, ela vem muito da formação desses educadores. Mas essa formação não é suficiente se esse profissional não estiver disposto. Então, existe aí uma junção, obviamente, do que foi aprendido por esse professor, mas o que esse professor quer colocar em prática também, Porque muitas vezes a gente trabalha como a gente está trabalhando aqui ao longo desses 4 anos, todo esse contexto educacional, trabalhando essa questão de diversidade, trabalhando essa questão de ludicidade com essas crianças, mas esse profissional não está disposto. Ele não está disposto, ele quer fazer o trabalho dele da maneira mais rápida, mais limitada possível, porque dá menos trabalho. Eu não vou tirar os meus alunos de sala de aula, Deus me livre, porque dá muito trabalho. É mais fácil eu trabalhar aqui. Então, assim, a gente tem aí, a gente mostra a vocês uma grande diversidade de caminhos. Mas quem vai estar lá na frente, quem vai estar na sala de aula, são vocês. Então, quem determina como você vai trabalhar, são vocês. A gente pode mostrar para vocês as várias formatações disponíveis que a gente tem. Gente, a gente pode trabalhar a questão da alimentação desse jeito, leve a fruta, faça assim. Mas você só vai fazer se você quiser. Então, a gente sempre questiona justamente essa questão. E o professor, ele tem todo o subsídio que ele precisa para desenvolver um bom trabalho. Mas a pessoa do profissional é quem vai determinar se ele vai ser o professor ou se ele vai ser mais um no meio da multidão. Então, existe muito isso. Você tem esse livre-arbítrio de decidir que tipo de profissional você vai ser. Se você vai ser o profissional que se diferencia ou se você vai ser apenas mais um profissional no meio de tantos que a gente tem aí no mercado de trabalho. Eu vou ver, por último, para ver se esse danado desse risco vale a pena passa, que ele é tão bonzinho, eu queria discutir com vocês antes da gente terminar. Deixa eu ver se o áudio roda. Não quer, Coja? Incrível. Não. Esse não vai ter jeito, não. Esse aí eu vou ter que mandar para vocês mesmos, para que vocês possam ver. Mas aí eu aconselho. E todos os outros que a gente viu hoje eu vou mandar para vocês também, tá? Junto dessa live que foi trabalhada hoje, para que vocês possam aí realizar. E aí agora eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir as contribuições de vocês com relação a essas formatações de trabalho, que realmente são um pouco mais difíceis de serem trabalhadas, mas que são muito necessárias e são muito prazerosas e fazem muito parte da evolução de vocês enquanto educadores, Então, a gente tem aí todo um contexto, vocês vão poder ver esse vídeo que eu vou mandar para vocês de quando esse risco vale a pena, de como essa evolução é necessária, de como esse comportamento dessas crianças é realmente necessário para a evolução desse contexto. E agora o microfone está aberto para vocês, eu quero ouvir vocês sobre esse contexto que a gente está iniciando nessa aula de hoje, esse trabalho sobre a educação infantil, o que é que vocês acham? Eu queria fazer uma pergunta para direcionar o nosso trabalho. Vocês acham realmente que a educação infantil ela tem tanta importância assim no desenvolvimento do ser humano de maneira integral? Ou que muitas vezes o povo chama muita atenção e não é tão importante como deveria?
né? Será que realmente a educação infantil tem essa importância tão grande como as pessoas frisam tanto ou não? O que é que vocês me dizem sobre isso? De acordo com minha concepção, levando esse questionamento, eu digo que a educação infantil é o primórdio da educação básica, né? Sem a educação infantil, não existe um ensino, no ensino em geral, de qualidade, porque tudo começa pelo princípio. E a educação infantil deve ter, como todas as outras modalidades de ensino, tem suas particularidades, e essas particularidades devem ser consideradas. E sem dúvida, é de extrema importância a educação infantil. Ok. Quem mais contribui? Bom dia, professora. Bom dia. Eu cheguei atrasada, me desculpe, eu tive que resolver umas coisas. Não. Olha, na minha concepção, a educação infantil ela é o alicerce, né, para as demais etapas da vida do ser humano. Como uma casa, né? A casa a gente começa pela base, então a educação infantil é a base de toda a carreira, vamos dizer assim, da pessoa, né, do ser humano. Muito bom. Ó, o que é que a gente analisa muito? Graças a Deus, houve uma desmistificação. Sandra parece que quer falar. Houve uma desmistificação muito grande nessa questão da educação infantil. Até na concepção dos próprios pais, né? As crianças iam para a escola na educação infantil só para brincar, para pintar. Eles não entendiam o quanto era importante essa socialização e esse desenvolvimento dessas crianças. E até para os próprios governantes, houve uma visão diferente da educação infantil. Então, hoje a gente trabalha a educação infantil focada justamente nessas habilidades. Veja, quando você trabalha essa questão de alto, baixo, gordo, magro, direita, esquerda, né, que são concepções básicas da evolução, e aí você diz assim, mas se o professor ele não faz um trabalho bem feito, isso gera sequelas para as crianças para a vida toda. Né? Então, assim, e eu sou prova viva disso. Então, na minha época, não tinha educação infantil. A gente entrava na educação com 7 anos, já no pré, a gente era pré-fraco, se não me engano, e no ano seguinte a gente ia para o pré-forte, que era justamente para a gente ser alfabetizado. Mas não existia todo esse processo e toda essa evolução. Então, você observa que hoje eu preciso ter muito mais atenção para diferenciar direita e esquerda do que uma criança que teve essa habilidade trabalhada de maneira correta. Então, você vai identificar muitas falhas durante o seu processo, se você observar. Tem crianças que tem adultos, no caso, né? E tem muita dificuldade em trabalhos manuais. Você sabia que tem pessoas adultas que não conseguem cortar, pegar uma tesoura e cortar? Não consegue. Fica todo picotado, fica torto, você não consegue seguir uma linha. Por quê? Porque essa habilidade... Professora, a senhora vai estar falando de mim, não? Ó, tá vendo? Isso, professora. Oi. Horrível com cobrir, com pintar, com sublinhar, essas coisas assim. Eu sou horrível. Cortar, perdida. Tá vendo? Professora, eu acho que... diz. Eu acho que eu tenho um problema disso também, porque não trabalharam minha coordenação motora. Tá vendo? Eu tenho uma coordenação motora péssima. Na educação infantil que eu participei, não existia esse negócio. Era até grupo. Não existia esse negócio. Eu estava vendo esses dias, eu estava lendo sobre a respeito da educação infantil, que muitas vezes estamos na fase adulta e coisas básicas não desenvolvemos por causa que não foram desenvolvidas na educação infantil. Ou muitas das vezes, se foram trabalhadas na educação infantil, se essa pessoa teve a oportunidade de vivenciar na educação infantil, mas não foram trabalhadas de uma forma adequada, né? Então, e aí deixando frisando essa questão da importância da educação infantil. Então, questões básicas como foram colocadas aí, dificuldades motoras, cortar coisas, contornar, pular corda, então coisas básicas, mas simplesmente porque não foram trabalhadas no alicerce, no princípio da educação básica, acarreta essa dificuldade para toda a sua vivência. É bem importante isso, porque a gente, às vezes, a gente mesmo, enquanto pessoa, não tem noção.
poxa, eu não corto porque eu não tenho jeito para cortar. Não é isso. Não é isso, é porque essa habilidade não foi trabalhada lá na educação infantil. E são habilidades que são de responsabilidade da educação infantil. No primeiro ano, no segundo ano, já vão ser trabalhadas outras habilidades. Então, essa questão de em cima, de embaixo, de ter equilíbrio. Eu tenho certeza que se eu tivesse na aula presencial com vocês hoje, vocês iam morrer de rir, porque eu ia botar uma linha no meio da sala e eu ia botar vocês para andar nessa linha. E eu tenho certeza que a maioria dos meus alunos não iria conseguir seguir essa linha em linha reta. Por quê? Porque o seu eixo de equilíbrio não foi trabalhado na educação infantil. Então, são coisas muito simples, mas que não foram trabalhadas com a gente na educação infantil. E isso gera sequela para a vida toda. Então, hoje, para identificar direita e esquerda, eu preciso parar. Eu não consigo automaticamente dizer isso é direita e isso é esquerda, não. Preciso olhar e o meu cérebro precisa de um tempo para processar, né? Então, Luana tem dificuldade de cobrir, de cortar. Por quê? Porque essa habilidade não foi desenvolvida com ela. Fernanda já tem dificuldade com habilidades motoras. Então, quando a gente trabalha essa questão de fazer as bolinhas, de colocar nas letrinhas, aquilo ali não é para ganhar tempo, não. Aquilo ali é para que você possa trabalhar suas habilidades manuais. A questão do cobrir, de levar fulaninho até a caverninha, de levar... Isso aqui é o trabalho motor. Então, isso precisa ser desenvolvido na educação infantil para que, quando eu me torne adulta, eu consiga cobrir um desenho, eu consiga colorir, eu consiga cortar, que é uma coisa tão simples. Mas se eu der um desenho para você seguir a linha, tem muita gente que não vai conseguir cortar seguindo aquela linha, porque essa habilidade não foi trabalhada na educação infantil. Eu mesmo não consigo. Eu mesmo não consigo. A única coisa que eu aprendi... Professora... Pessoas que... Calma. Peraí, a única coisa. Vai. Porque, sinceramente, eu não consigo. E assim, é porque eu não tive também eu não passei por essa etapa. Estamos juntos, né, professora? Eu não passei. Agora, sim, eu tive uma professora que ela não foi uma professora, foi uma guerreira, um anjo. Né? Porque a professora que me alfabetizou, eu fui alfabetizada na primeira série. Eu já fui direto para a primeira série, olha. Sério, já com a idade, já fui para a primeira série. Minha professora assim, hoje em dia ela continua lecionando, continua em sala de aula. Eu tenho um carinho enorme por ela. Inclusive, se eu não estou enganada, ela trabalha no CAIC, né? Se eu não estou enganada. Mas, assim, a minha professora, eu tenho um carinho enorme por ela, porque ela foi uma grande guerreira. E o que eu aprendi, digo a você, eu fui alfabetizada na primeira série, gente. Isso não é normal, não. Essa parte aí da educação infantil, infelizmente, eu não tive essa vivência. Né? Eu não vivenciei. E é uma etapa linda. Lindo de se trabalhar. E, assim, a gente vê o desenvolvimento das crianças, né? Que são... Eles demonstram um aprendizado com uma rapidez. É muito bonito, né? A atividade na educação infantil é muito bonita. E muito necessária. Então, você sendo alfabetizada numa primeira série, você tem sequelas aí porque a professora precisava ensinar você a ler. Ela não tinha como voltar para ensinar você a cortar, ensinar você a cobrir. Então, infelizmente, essas sequelas vão seguir com você, né? Até o momento em que você realmente, se você, enquanto adulta, disser assim, não, eu vou aprender, você vai voltar o seu cognitivo para isso, você vai conseguir. Vai ter muito mais dificuldade do que uma criança aprendendo isso na idade certa. Fala, Luana! Eu não sei realmente, eu acho que vai ser o maior dificuldade para mim, vai ser começar a lecionar. E eu sou muito péssima, assim, com essas coisas de corte, de pintura, de... Essas coisas, sabe? Que tem que fazer, né? Um caderninho, uma caderneira. Eu acho que eu vou ter muita dificuldade nisso. E falando na parte que a Vera falou, que ela aprendeu a ler, né? Tarde, assim, foi alfabetizada tarde. Eu também fui alfabetizada com quase 12 anos. Então, aí eles tiveram muita dificuldade, porque eu vi mudando muito. Então, só quando eu peguei a professora... Eu estudei 6 meses no Primeiro Mundo, na Escola Primeiro Mundo aqui. E em 6 meses a professora conseguiu me alfabetizar. Exatamente. Mas essa parte, assim, eu tive muita falha, porque, assim, eu vivia trocando de escola, vivia me mudando. E não tinha, assim, um ano letivo completo numa escola. Aí eu acho que... Aí, prejudica bastante.
Vai, Pra Daniel. você ver, ó, no meu caso já foi em relação à zona rural, né? Que eu estava na zona rural. Professora, só para complementar o meu pensamento, Diga lá. Inclusive eu tive uma experiência, né? Digamos assim, eu estava trabalhando e a secretária da escola, na época, ela chegou para mim e disse, Vera, para poder fazer um documento, né? Ela disse, Vera, eu acho que eu vou ter que comprar um caderno de caligrafia para você. Que eu não... Você vai ter que ir para o caderno de caligrafia. Eu disse, oi? Isso eu precisava fazer um documento e minha letra era horrível. Agora, ela não tá bom, mas tá legível, pelo menos. Pelo menos agora ela tá legível. E na época a secretária chegou para mim e disse, olha, eu acho que você vai precisar de um caderno de caligrafia. Eu digo, meu Deus do céu. Isso foi um puxão de orelha, isso foi um mico. Não, nunca leve para esse sentido, nem principalmente com a questão de demérito, não. Porque, veja bem, vai depender muito, Vera, do que você queira fazer. Por exemplo, se você tiver habilidade ou se identificar com crianças maiores, de 4º, 5º ano, a sua letra vai precisar melhorar, mas não é tanto. A gente vai precisar trabalhar essa questão, até porque a gente tem um momento onde eu faço uma avaliação da letra de vocês e vejo com vocês qual é a área da educação que vocês querem trabalhar. Porque se você for ser, ou se você tiver a pretensão de trabalhar com crianças de educação infantil, se você quiser trabalhar com o processo de alfabetização, a sua letra é primordial, porque os seus alunos, eles imitam a sua letra, então a sua letra, ela precisa realmente seguir o padrão normal, que seja legível, arredondada, para que você possa desenvolver esse trabalho com os alunos. Então, a questão de comprar um caderno de caligrafia, quando Luana disse que acha que vai ter muita dificuldade, é provável que sim, que você tenha realmente essa dificuldade. Mas, enquanto adultos, nós temos a capacidade de nos propor a uma situação e vencê-la. Né? Então, obviamente, os seus primeiros cadernos não vão ficar muito bonitos, né? Mas a prática vai levar você a melhorar cada vez mais, né? A ter cuidado com a sua letra, se for necessário. A utilização de um caderno de caligrafia para você posicionar letras maiúsculas e minúsculas no lugar correto, dentro do contexto, é normal, né? Então, no processo de magistério, eu tinha uma professora das didáticas de português que ela era muito exigente com relação à nossa letra, com a relação da confecção de cartazes, para botar um cartaz na parede. Então, ela avaliava o cartaz, se a letra não tivesse dentro dos padrões, ou seja, às vezes a gente começa, isso é normal, a gente começa com uma letra bem bonita, bem grande, aí do meio para o fim ela vai ficando horrível, né? Não tinha problema, ela mandava tirar o cartaz, mandava a gente fazer de novo. Então, assim, isso no momento, como na mesma situação que aconteceu com Vera, você às vezes fica um pouco constrangido, você fica aborrecido, mas você precisa entender que aquela pessoa está lhe corrigindo para o seu bem. Porque a partir do momento que eu sabia que se o meu trabalho não ficasse como deveria, como é o correto que ele ficasse, a professora ia tirar e eu ia ter que fazer 2 vezes. Então, é melhor eu fazer devagar, fazer bem feito para que eu cole e ela deixe lá. Então, assim, essa cobrança, esse acompanhamento que a gente faz é sempre pensando no profissional que você vai ser no final. Então, é mais fácil você aprender devagar. Gente, isso aqui não está bom, não. Vamos consertar? Vamos fazer de novo? Isso vai fazendo com que você melhore esse desenvolvimento de escrita, de fala, de gesticulação, porque tudo isso é necessário para a sua vida docente, no caso. Vai, Daniel, senão tu não fala. Ajudou bastante, né? Porque eu posso dizer que através disso minha letra melhorou 50%. Beleza, então falta pouco depois que a gente for olhar. Meu Deus do céu. Para a vista do que era, 50% ela melhorou. Vai, Daniel. E eu vivenciei isso de perto, essa questão de pessoas já adultas, de não dominarem questões básicas, por simplesmente não ter participado da educação infantil, né? E que foi no CONIP com a professora, não me lembro, recordo bem o nome dela, era uma coisa Cavalcante, lá de Itaquaritinga. Ilse Cavalcante. Sim, isso mesmo, Ilse. Então, pessoas de 25 anos, ela fez uma dinâmica, né?
E as pessoas mandavam ir para a esquerda, direita, e quando dizia direita, a pessoa ia para a esquerda, e ficava tudo perdido lá. E, às vezes, quando o professor... Eu fui uma quando delas. os professores... E quando vamos ver a criança, quando está trabalhando lá, ela fazendo seus movimentos, percebemos que isso não é uma questão fácil, que cada um demanda um tempo específico para comandar essas habilidades, né? Então, eu queria levantar um questionamento a você sobre a questão da promoção de alunos, principalmente logo dos anos iniciais, que eu já vi falar que tinha promoções para aqueles alunos que estavam dentro da sala de aula, e quando ele dominava, vamos dizer assim, quando ele era mais considerado mais esperto que os demais, ele automaticamente o professor passava ele para a série seguinte. Existe isso ainda? Existe. Agora, essa promoção é feita da seguinte forma, né? Porque, por exemplo, o aluno está no primeiro ano, mas muitas vezes ele tem uma desenvoltura muito boa na questão de leitura, escrita, né? E aí é realmente um desperdício, vamos dizer, você está no primeiro ano alfabetizando aquelas crianças ainda, juntando as palavrinhas e aquela criança já consegue fazer isso. Então, como é que é feita essa promoção? Primeiro, você precisa do acompanhamento da equipe pedagógica da escola, onde você identifica que aquela criança realmente tem um potencial a mais do que os que estão ali naquela sala iguais a ele. Né? Então, é feito alguns testes avaliativos que precisam ficar arquivados na escola para documentar a escola que realmente aquela criança tem competência de estar no ano seguinte. É feita uma reunião com os pais daquela criança e é explicada a situação. Caso os pais concordem com essa promoção, essa criança é promovida. Caso os pais não queiram, por algum motivo, então essa criança permanece. Então, essa questão da promoção ainda acontece em alguns casos, mas existe toda uma documentação que acoberta a escola, que dá também subsídio aos pais com relação a essas crianças. Então, quando você fala dessa atividade que Ilse fez, a gente tem uma noção clara do quão deficientes foram alguns conceitos na educação. Se eu tivesse lá, eu só ia ter passado vergonha, igual as meninas, ele mandando ir para a direita e eu ir para a esquerda. Eu não consigo seguir esse domínio de imediato. Eu preciso parar e analisar, porque eu tenho que olhar para a mão que eu escrevo para saber que aquilo ali é a minha direita e a minha esquerda. Então, eu preciso de um tempo. O meu cérebro precisa de um tempo para processar. E quando você está fazendo uma dinâmica, a pessoa dá um comando, você tem que fazer. Né? Então, assim, a gente observa, através desse tipo de dinâmica, o quanto essas habilidades fizeram falta. Eu, realmente, não tive essa modalidade no meu contexto educacional. Vera também não teve. Né? Só que tem crianças que tiveram esse processo de educação infantil, porém, esse processo não foi feito adequadamente. Né? Então, aí a sequela ainda é maior, porque você teve um profissional lá, mas ele não realizou as habilidades que ele deveria, para que esse processo realmente fosse feito da maneira correta. Então, por isso que hoje a gente fala tanto desse desenvolvimento da educação infantil, da importância de você realizar todas essas habilidades, manter, assim, fazer atividades que trabalhem o eixo de equilíbrio da criança, para manter ela sentada seguindo uma linha. É muito engraçado. Se a gente for, você pode fazer esse teste. Numa linha de cerâmica da sua casa, tente seguir aquela linha para ver se você consegue. Né? Pé ante pé, um pé na frente do outro. Você vai ver que você vai tombar. Por quê? Porque aquele eixo não te foi trabalhado como deveria. Você não consegue se concentrar naquela linha reta para desenvolver. Isso é uma habilidade de educação infantil. Né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Nada que a gente faz dentro da educação infantil é sem sentido. Tudo tem o seu fundamento. Mais alguém contribui? Já está na hora de ir para casa. Mas é perigosa essa Luana, viu?